Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui então para mais um encontro, mais um módulo sobre esse tema tão importante que nós estamos conversando e aprendendo, que é a parte de licitações e contratações públicas. Um coração dentro dos órgãos públicos que sempre são regidos por legislações específicas para esse caso. Já falamos sobre os princípios, já falamos sobre os objetivos do processo licitatório, já falamos ali sobre as definições que a nova lei de licitações, a 14.133, trouxe de forma muito pedagógica em seus artigos e incisos. E essa lei, reforço, ela veio dentro de uma forma bastante pedagógica. Nós já falamos também que ela trouxe o quê? Muito da consolidação do entendimento jurisprudencial das Cortes de Contas, ou seja, os tribunais de contas, sejam os dos estados, seja o Tribunal de Contas da União. Trouxe também ali um apanhado jurisprudencial dentro do que se falava em relação aos tribunais de justiça, em relação ao Superior Tribunal de Justiça também, certo? Então, a lei veio de uma consolidação desses entendimentos. Então, para quem atua dentro da administração pública e dentro da parte de licitações e contratos administrativos, muitas vezes a gente verifica que a lei ela não inovou em tantas coisas. Por quê? Em especial dentro do estado de São Paulo, que a gente tem um Tribunal de Contas do Estado bastante avançado em relação ao seu entendimento e também em relação ao suporte que oferece à administração pública, a todos os seus auditados, a gente já vinha ali com muitas orientações jurisprudenciais, recomendações, súmulas, que a gente vê agora na forma da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações. Mas agora, reforço, o que antes vinha a título de orientação, o que antes vinha a título de recomendação, agora está expresso em lei. E aí, considerando lá o princípio da legalidade que nós já abordamos, hoje não há como mais escapar da aplicação direta e objetiva dos dispositivos legais, ok? Nós tratamos então, dentro dessa parte de conceituação, nós falamos no nosso último módulo sobre a questão das modalidades de licitação. E para que fique bem claro, antes de a gente avançar em outros temas que envolve agora bem mesmo, a gente vai entrar cada vez mais dentro dessa essência do processo licitatório, gostaria de reforçar com os senhores a questão das modalidades licitatórias, ok? Fiz até aqui um esboço no quadro sobre quais são elas, quais são as trazidas pela nova lei de licitações. Então são elas a concorrência, o pregão, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Essas são as modalidades de licitação trazidas pela nova lei, ok? Então não existe mais lá a modalidade convite, não existe mais a modalidade de tomada de preço. Condições, modalidades essas que eram previstas, estão ainda, previstas na Lei 8666, certo? A concorrência vai sempre se aplicar à parte de serviços especializados, de contratações da parte de engenharia, de obras e serviços de engenharia. O pregão sempre para bens e serviços comuns, então há tudo aquilo que não exige uma grande elaboração, de um grande projeto, de uma grande estrutura. Tudo aquilo que se classifica pelo que a própria legislação diz sobre o que é um bem e um serviço comum, ok? O concurso para o quê? Seleção de projetos, seleção de obras artísticas, certo? Tudo aquilo que envolve a parte ali de uma especificação e que, como fim, o concurso ele vai ter o quê? Uma premiação, certo? Então, esse é o concurso que rotineiramente a gente vê uma aplicação menor dentro da administração pública. Em câmaras municipais, muito pouco usado. Já nas prefeituras, a gente verifica um pouco mais essa aplicação da parte dos concurso, da modalidade licitatória de concurso. Como já dei o exemplo, em especial a gente verifica o quê? Para obras de arte, para a questão da seleção mesmo, como já dei o exemplo de carnaval, acontece muito
em estâncias turísticas até, que tem ali um carnaval muito forte, de aplicarem um concurso, por exemplo, da parte de marchinha, da parte de sambas, de canções, certo? Isso tudo acontece o quê? Através da modalidade licitatória de concurso. Leilão para quê? Para venda de bens declarados inservíveis à administração, ou mesmo bens que tenham sido objeto de apreensão. Ok? Então esse é o leilão. O diálogo competitivo, que nós também depois iremos nos aprofundar sobre ele num próximo módulo, o diálogo competitivo é uma modalidade nova. Então, dentre essas modalidades aqui, o que há de novidade pela nova lei de licitações é o diálogo competitivo, e que ele busca trazer ali, como eu disse já aos senhores, uma fase prévia à apresentação das propostas, e ele é voltado para tudo aquilo que envolve uma grande elaboração técnica, e que a administração, por si só, diante de uma inovação tecnológica que ela pretende fazer numa contratação, ela não consegue elaborar o seu termo de referência. E aí, por isso, ela abre, então, o que se chama de um diálogo competitivo. O diálogo competitivo, então, ele antecede aquele momento da apresentação das propostas. Ele inicia numa fase anterior, em que há uma discussão, um debate com os interessados, com a devida publicidade também, dentro de critérios objetivos do que deve ser apresentado nesse diálogo, e aí há uma primeira conversa, há uma primeira estruturação desse objeto, de todo o escopo do objeto licitatório, ok? Então, em novidade, nós temos aqui o diálogo competitivo. Quando nós falamos sobre a parte de registro de preços e ata de registro de preços, é importante a gente lembrar o seguinte: isso vai se aplicar à concorrência e ao pregão, a essas duas modalidades licitatórias, ok? A concorrência e o pregão terão como consequência, né, na parte final lá do procedimento, um contrato ou uma ata de registro de preços, ok? Então, aqui na concorrência e no pregão que nós teremos aqui a aplicação dessas duas modalidades, de contrato ou ata de registro de preços, ok? Lembrando que o contrato é o mais comum, o padrão, o que vincula. A ata de registro de preços, ela vincula também, ela traz uma obrigação para a administração e também para a entidade, né, que registra, né, a empresa que registra os seus preços, de que, uma vez solicitado, uma vez havendo a intenção da contratação, da compra daquele bem ou da contratação daquele serviço, fica vinculado o que ficou registrado em ata. Ok? Fiz essas primeiras ponderações para que fique bastante claro que ata de registro de preços ou registro de preços não é uma modalidade licitatória. E esse é um equívoco muito comum na parte, em especial, de nomenclatura, que a gente ainda vê dentro da parte da administração pública. Então, muitas vezes a gente verifica, não para quem trabalha dentro das licitações e das contratações públicas, mas as equipes requisitantes muitas vezes ainda são viciadas a dizerem o quê? Ah, isso é registro de preço, isso não é licitação. Ou então, isso aí é registro de preço, como se fosse uma modalidade. Não é uma modalidade, tá? É um resultado de uma licitação que não vai gerar um contrato, e sim uma ata. Ok? Então, isso é bem importante, considerando que a gente está aqui aprendendo, estruturando e elaborando toda a linha de raciocínio sobre as contratações públicas e as licitações. É muito importante que a gente faça ajustes de nomenclatura e cada vez mais a gente utilize as nomenclaturas corretas dentro da linha de raciocínio, ok? Claro em relação a esse ponto? Então agora a gente vai avançar aqui, dar continuidade à nossa linha de raciocínio em relação à parte da licitação. Aí nós falamos que dentre lá, aqueles princípios que nós trabalhamos, em especial os princípios expressos constitucionais, previstos lá no artigo 37, que é o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
que é necessário que a administração, é um dever da administração, dar a devida publicidade dos atos que envolvem as suas contratações. E, em especial, em tudo que antecede também essa contratação, que aí se verifica dentro de um processo licitatório, ok? E aí, o que é importante a gente entender? Existem, às vezes, questões que envolvem a questão da segurança, imprescindibilidade de uma segurança da sociedade do Estado. Isso está previsto aonde? Na própria Lei de Acesso à Informação. Então, eles têm lá uma previsão de que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Então, existe sim a possibilidade de um sigilo. Então, cabe também à parte de processos licitatórios observar o que já vem trazido tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Acesso à Informação e toda a legislação que cuida do que é considerado um sigilo. Então, tudo aquilo que se envolve a segurança e da sociedade do Estado. Então, vamos imaginar até o seguinte, a gente tem lá uma contratação, vamos pegar aqui a questão do INPE, né? Então, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Então, o que acontece? Muitas vezes eles estão trabalhando lá com projetos que envolvem grandes avanços tecnológicos e científicos nessa parte espacial, que envolve o quê? Questões que envolvem a questão da soberania nacional. Então, imaginem os senhores, que a gente teve lá o lançamento do nosso satélite, o Amazônia, e aí ele foi lá lançado, houve um projeto todo elaborado e anos de estudos aplicados em volta desse projeto para que então se lançasse um foguete. Tudo que envolveu essa contratação, tudo isso ficou ali num nível de sigilo. Por quê? Se eu exponho aquilo, se eu dou a devida publicidade sobre cada passo dos meus atos administrativos que envolviam a elaboração desse projeto, muitas vezes eu vou acabar expondo e ferindo questões da soberania nacional. Pode vir daí, né? Existe toda a parte de espionagem, e aí o que acontece? Muitas vezes vem ali um outro país e rouba, né, aquele projeto e faz de repente um lançamento antes até do que tudo que estava sendo aplicado aqui. Então aí a gente tem uma questão envolvendo uma soberania nacional, uma questão que envolve um desenvolvimento de um projeto científico e tecnológico, e aí por isso se justifica um segredo, um sigilo, tá? Que aí ele é regido, como eu falei, ele tem tempo de sigilo e tudo mais. Então, excepcionalmente, existe sim uma questão de sigilo, previsto, como eu disse, pela própria Lei de Acesso à Informação, que é a 12.527. Mas a regra sempre é a devida publicidade. No processo licitatório, a regra sempre vai ser dada a devida publicidade, junto aos portais da transparência, junto aos portais da parte específica de licitações e contratos, ok? Só que o que acontece? Existe também uma publicidade diferida, e essa publicidade diferida, ela se refere ao quê? A parte dos conteúdos das propostas. Então, o que a gente sabe? Enquanto a gente não abre, não chega um momento oportuno e adequado para a abertura de uma proposta, ela fica aonde? Fechada, lacrada dentro dos seus envelopes, tá? Eu não dou a devida publicidade a ela. Não pode haver ali envelope aberto em relação a essa proposta. Nossa, Estela, mas num pregão o que acontece? Se entrega lá, faz um credenciamento e na sequência, o que acontece hoje também, já pela nova lei com a concorrência, a gente starta o quê? Primeiro a abertura do envelope de proposta. Ok, mas aquela é a fase diante daquele momento da sessão pública feita para essa finalidade, ok? Aí o que vai acontecer? Lá na modalidade de pregão, a gente tem a etapa de lances, de negociação. Então, todos ficam cientes da proposta apresentada, há devida publicidade naquele momento e aí, a partir disso, a fase de negociação, certo? Então, percebam que a publicidade ela é diferida até um certo momento. Instaurado aquele momento, inicia-se então a publicidade dela. Antes disso, não deve haver a publicidade da proposta apresentada. Então, foi lá, protocolou, né, os envelopes de proposta e habilitação. Houve um protocolo em relação a isso.
tudo fechado, sem divulgação em relação a isso. No momento oportuno, dá-se ciência a todos os interessados e, consequentemente, isso vai ser depois também objeto de publicidade junto aos portais, junto ao Diário Oficial. Outra publicidade diferida diz em relação à parte do quê? Dos orçamentos que serviram como base para o preço de referência daquela contratação. Então, o que acontece? Quando o artigo 24 da lei, ele vem e fala o quê? Que cabe sim à administração pública veicular preços máximos, preços de referência para a contratação. Cabe à administração pública descrever todo o objeto. Agora, não é dever da administração pública, ela não vai colocar lá no portal, ou se for até mesmo ali um processo eletrônico, os orçamentos. Por que que essa publicidade ela é diferida? Para evitar que o quê? Porque pensa bem, existe aquele padrão de pelo menos termos 3 orçamentos, certo? Aí a gente tem a empresa A, a empresa B, a empresa C, ou a gente tem fontes que utilizamos então para essa busca do orçamento, que a gente sabe também que cada vez mais é importante a gente buscar fontes distintas, não só buscar junto a fornecedores, mas também buscar o quê? Contratações efetivadas por outros órgãos públicos, catálogos em relação ali a preços de referência. Então, isso é muito importante. E hoje os portais, né, as plataformas de compra, cada vez mais disponibilizam isso à administração pública, certo? Se a gente pega o BEC mesmo, que é a Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo, ele traz ali as referências que tem sobre as contratações daqueles serviços ou daquele bem. Isso também é uma referência para instruir o seu orçamento e, consequentemente, o seu termo de referência com relação ao valor estimado para a contratação. Agora, a administração pública ela não vai abrir isso. E não vai abrir exatamente para evitar que haja uma manipulação até entre os licitantes, dele saber o que? Opa, tal empresa já orçou, o preço dele é esse, então eu já vou contactá-lo, eu sei que o preço dele vai ser esse, eu já vou ofertar ali. Então isso vai ferir a modalidade, né, a probidade dentro do processo licitatório. Então por esse motivo que essa publicidade ela também entra num caráter diferido. Depois, lá, passada a etapa dessa fase, então se instaurou a sessão pública e tudo mais, os licitantes, sim, eles podem ter acesso ao processo licitatório. E aí, consequentemente, eles irão vê-lo de cabo a rabo. Agora, nessa fase prévia à sessão pública, o que acontece? Isso fica ali num caráter diferido, fica já num caráter sigiloso da administração. Ok? Então, ela não vai dar a ampla publicidade, certo? Em relação a essa parte da sua pesquisa de preços. Aí a gente vem em relação a essas fases, então, que vão envolver as modalidades aqui de licitação, tá? A licitação, ela é um processo, certo? Então, considerando que ela é um processo, e aqui daí, então, eu vou apagar essa parte aqui, para a gente fazer uma linha de tempo desse processo e entender que quando a gente fala de processo, a gente vai estar sempre falando de uma sequência de atos, de uma sequência de procedimentos. A gente vai lembrar que o quê? A licitação é uma forma de um processo administrativo, certo? E sendo um processo administrativo, ele tem um rito a ser seguido. Então, a gente tem aqui uma linha, né? Que eu até já falei isso com os senhores e mostrei nessa linha também no nosso último encontro, que eu falei até sobre a fase interna e sobre a fase externa. Então, a gente faz aqui até um marco no meio dessa linha para falar o quê? Sobre a fase preparatória, que é considerada o quê? A fase interna da licitação. Então, o que acontece? A administração pública, ela tem uma necessidade de contratar um serviço ou de adquirir um bem. E aí cabe ressaltar que nessa fase preparatória é uma importante atenção que se tenha pela administração agora, que nós falamos no nosso último módulo, em relação ao plano anual de contratações públicas, certo? Então é bem importante que o quê? Lá no momento que se faz
toda a parte da lei orçamentária, da LOA, do PPA, a gente já comece a fazer o quê? O plano anual de contratação. E como eu já disse aos senhores, é bastante provável que, além disso estar previsto na legislação, que o Tribunal de Contas, e eu acredito nisso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, starte também essa vinculação em relação a prazos para que esse plano anual seja lançado dentro, por exemplo, até mesmo de uma fase do sistema Aldesp, certo? Que é a auditoria eletrônica ali, simultânea, constante de uma alimentação ali em tempo real que os administradores precisam fazer junto ao Tribunal de Contas, certo? Então, quando a gente falar dessa fase preparatória, é importante a gente vinculá-la também dentro de uma linha de raciocínio do plano anual de contratação. Lembrando que a ideia do plano anual de contratação, ela está vinculada a um princípio trazido pela legislação em relação ao planejamento. Então, eu preciso ter um planejamento das minhas contratações. Qual é o intuito disso? Evitar os famosos fracionamentos, que a gente tem muitas vezes ainda. Então, mas eu abri várias modalidades licitatórias para a compra de cestas básicas. Eu abri pregão, eu fiz licitação. Ok, mas se eu tenho o devido planejamento, eu não vou ter, por exemplo, 4, 5 pregões tratando de aquisição de cesta básica. É muito mais interessante, muitas vezes, que eu faça o quê? Que eu estabeleça uma licitação para a compra de cestas básicas. Por quê? Ainda que ela tenha formatos diferentes. Então eu tenho uma cesta básica que ela é específica da assistência social, porque é para atendimento de um projeto específico. Eu tenho as cestas básicas que são entregues aos servidores públicos. Eu tenho as cestas básicas que envolvem projetos educacionais. Eu tenho cestas básicas que envolvem a parte mesmo da saúde. Eu tenho cestas básicas que são entregues às frentes de trabalho. Ok. Então, existe muitas vezes especificações diferentes de composição de cesta básica, mas o objeto é um só, que é a cesta básica. Então, muitas vezes é muito mais interessante e a administração vai conseguir adquirir em preços muito mais vantajosos se ela fizer isso em uma licitação e não em várias ao longo do ano. Então, quando a gente fala aqui dessa fase preparatória, hoje em dia a gente precisa ir além daquela formalização de justificativa, previsão orçamentária, elaboração do objeto, descrição dele. Precisa ir além. A gente precisa mudar essa cultura, porque isso já vinha sendo uma rotina, até porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas da União também já era bastante severo em relação a esses critérios de preparação. Devida justificativa, motivação, autorização da autoridade, previsão orçamentária, orçamento prévio. Então, essa fase preparatória já é também da nossa cultura, a gente já iniciá-la cumprindo todos esses requisitos. Mas ainda não é da nossa cultura fazer esse planejamento atual dessas contratações. Então, por isso que eu faço a ressalva aqui de quando a gente fala aqui dessa fase preparatória, a gente já está vinculando isso ao plano anual de contratações públicas, ok? Então, aqui, quando a gente falar, do pedido de contratação, eu vou ter uma fase aqui, certo? Prévia, que vai envolver toda essa parte operacional de planejamento, ok? Quando se starta um pedido, se starta com base nesse planejamento prévio das contratações anuais, certo? Então, uma vez startado esse pedido, como que esse pedido deve ser observado? Eu preciso ter entendimento de como eu vou estruturá-lo, certo? Eu preciso saber o que eu quero, como eu quero e para que eu quero, certo? E aí eu estou dando início ao meu pedido de contratação, certo?
Que, como eu falei, existe aqui um movimento anterior atendendo ao planejamento. Certo? E esse planejamento é através do plano anual de contratações públicas, tá? Ok em relação a isso? E aí isso é bem importante a gente entender, porque cada vez mais os órgãos de controle serão severos em relação à aplicação disso, para evitar o que eles já vinham orientando em longa data, desses, ainda que tudo bem, a modalidade pregão não tem limitação de valor, eu posso abrir quantos eu quiser ao longo do ano, mas eu já peguei grandes relatórios de auditoria apontando para isso, de contratações de mesmo objeto feitas várias vezes ao ano. E aí isso, logisticamente, tá? Isso fere muito a questão do princípio também da eficiência. Porque eu gero vários contratos, esses contratos ficam de maneiras esparsas, certo? Tem toda uma questão de reajuste que às vezes se incide sobre essa questão dessas contratações esparsas. Então, não é um bom negócio para a administração, ok? Então, planejamento é a bola da vez, é algo que precisa entrar na cultura da administração e na parte das contratações públicas, isso vem na parte do plano anual de contratações públicas. Então, aqui, dentro do plano anual de contratações públicas, com base nele, eu vou startar o meu pedido de contratação, certo? E aí eu vou fazer toda essa parte aqui do que eu quero, por que eu quero, né? Então, como eu quero também. Então, eu preciso definir o que eu quero, como eu quero e por que eu quero. Isso é muito importante dentro dessa fase preparatória desse pedido. E aí, o que acontece? Dentro dessa fase aqui, preparatória, é importante a gente entender, então, que vem o pedido de contratação, certo? Com a devida justificativa, que é isso, né? O que, como e por quê, né? Então, o que eu quero, qual é o meu objeto, como eu quero que ele seja entregue, como eu quero, então, qual lá? Eu quero que aquele objeto seja entregue o quê? É de ponta a ponta? Vai centralizar a entrega toda no almoxarifado? A entrega ela é o quê? Semanal? Ela é quinzenal? Ela é mensal? Tudo isso interfere depois, lá na fase externa, no momento em que esse edital ele é publicado. Tudo isso interfere na minha pesquisa de preço. Eu preciso já indicar tudo isso, porque como eu vou computar esse valor de referência da minha licitação de uma forma adequada e correta, se quando eu faço a pesquisa de preço, isso não foi levado em consideração. Tudo isso o fornecedor precisa levar em consideração no momento em que ele vai fazer o seu orçamento, ok? Então, esse é um critério muito importante. Então, o pedido de contratação, ele precisa trazer, então, né, o que, como e o porquê. Certo? Então, o pedido de contratação precisa responder essas três perguntas. Então, isso é bem importante, eu gosto de trazer essas três expressões aqui, porque essa é a rotina também administrativa que precisa ser empregada. Então, uma vez contido no plano anual de contratações, vem o meu pedido de contratação que vai responder essas três perguntas, tá? Respondidas essas três perguntas, isso vai passar o quê? Pela fase interna de aprovação. Então, se o requisitante fez o pedido, o setor requisitante, vai passar, né? Vai seguir todo lá o organograma da administração em relação às autoridades. Isso vai ter que passar, no caso de prefeitura, por uma autorização dessa contratação pelo prefeito municipal, se uma Câmara Municipal, pela autorização quanto à contratação pelo presidente da Câmara, certo? Então, aqui, né, feito esse pedido, ele precisa ser autorizado. E toda vez que eu vou falar em autorização,
eu estou falando da autoridade competente que tem esse poder. É quem tem a caneta na mão, poder de decisão, certo? Essa autorização não vincula pregoeiro, não vincula comissão de contratação. Isso é pela autoridade competente, quem tem poder de decidir, ok? Então, uma vez autorizado esse processo, ele vai para quê, então? Ele vai para o setor de compras, né, de licitações e compras, ou apenas ali para o setor de compras. Existem unidades administrativas que têm um setor específico de compras e um outro setor específico de licitação, um outro setor específico de gestão de contratos, que é até bastante recomendado. Hoje em dia até se usa muito a terminologia do quê? Setor de suprimentos, que aí é um sentido mais amplo. E aí dentro desse setor de suprimentos se faz a divisão, obedecendo à segregação das funções, se faz uma divisão dos departamentos. Aí tem um departamento específico dentro do setor de suprimentos relacionado a quê? As compras. Compra vai lidar com o quê? Orçamento, pesquisa de preços e tudo aquilo que não envolva a instauração de um processo licitatório propriamente dito, ok? Então não vai instaurar lá uma modalidade licitatória com a devida publicidade, publicação, não vai ter sessão pública para aquela contratação. Então vou fazer lá uma dispensa eletrônica em razão do valor. Aí fica lá tudo isso dentro da parte do setor de compras. E existe o setor de licitação propriamente dito, que aí é o quê? Um processo licitatório que envolve a escolha de uma modalidade licitatória e a devida publicidade e cumprimento de todas as suas etapas. E existe muitas vezes dentro desse setor de suprimentos o quê? O setor de gestão de contratos. E aí existe uma pessoa, né? Pessoas muitas vezes específicas que cuidam da gestão desses contratos. Dentro de uma prefeitura municipal, o ideal até é que, por exemplo, a gente tenha um responsável para cada setor. Às vezes até mais de um, a depender da demanda administrativa. Mas, pelo menos, tem que ter ali um gestor dos contratos efetivados pela Secretaria de Educação, um gestor relacionado aos contratos firmados pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras e assim por diante. Isso é muito importante, respeitando até o princípio da segregação das funções, ok? Então, ali, o que vai acontecer? Então, dentro desse setor de suprimentos, que, como eu disse, vem ali o setor de compras, o setor de licitação e depois, lá na frente, a questão da gestão dos contratos, dentro desse setor, uma vez autorizado, vai então para esse setor ali de compras, que ele vai fazer o quê? A pesquisa de preços, a pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado vai se basear no quê? Nesse pedido de contratação, em que foi especificado o que se quer, como se quer e o porquê se quer. E aí vai cumprir aos servidores fazer o quê? Essa ampla pesquisa. Essa ampla pesquisa é muito importante que ela seja bem fundamentada e amparada. Muito se fala hoje isso, sobre você buscar formas, tá, que assegurem que aquele preço ele é condizente com a realidade do mercado e das contratações públicas, certo? Porque existe uma diferença muito grande também. Eu não vou conseguir muitas vezes comprar um bem no mesmo preço que eu consigo numa plataforma de compra particular, no Mercado Livre da vida. Por quê? Como que a gente compra no Mercado Livre? A gente já paga. O valor é pago ali de forma imediata. Entrega acontece ali 2, 3 dias depois por conta até disso, porque o dinheiro já está na conta. Na administração pública, as nuances são diferentes. Nuances diferentes exigem também, vão ter como desdobramento situações financeiras diferenciadas. Então, por isso que essa parte da elaboração da pesquisa de mercado, muito se sabe que ela demanda um grande tempo dentro dessa linha processual aqui de um processo administrativo de licitação.
Muitas vezes, ele demanda ali 60%, 70% desse tempo aqui, dessa linha do tempo do meu processo. Por quê? Existe ainda uma grande dificuldade de se conseguir os preços com os fornecedores. O fornecedor demora a responder. Existe uma grande dificuldade do quê? De fazer essa pesquisa junto às bolsas também de contratações, junto às plataformas de contratação. Por isso que é muito importante esses treinamentos, por isso que são muito importantes o quê? Esses encontros e esses debates, para que cada vez mais os senhores, enquanto servidores públicos, e também para que a própria população exerça o seu devido e correto controle social dos atos praticados pela administração, em relação ao quê? Fazer uma pesquisa de preços bem feita. Porque essa pesquisa de preços bem feita, ela é tão importante quanto a um pedido bem feito. Essa pesquisa de preços bem feita vai indicar, de repente, até se esse meu pedido tem falhas. Ali vai ser o grande sinal. Ali, de repente, vai se acender o sinal amarelo. De, opa, alguma coisa está errada nessa descrição. Porque se eu não consigo encontrar fornecedor, ou só um fornecedor tem aquilo, ou poucos, o que acontece? Será que eu não estou direcionando muito o meu pedido? Será que realmente isso é um caso de eu abrir uma licitação para a contratação desse serviço? Ou seria, de repente, um caso de uma inexigibilidade por ser um serviço técnico tão especializado? Percebem que essa pesquisa, ela vai nortear até a questão da modalidade licitatória. A pesquisa, né? Então, eu vou pôr aqui, a pesquisa de preço, ela mantém relação direta com o pedido de contratação. E, consequentemente, depois ela vai manter relação direta, certo? Com a fase externa aqui da licitação, certo? Ela é extremamente importante. E aí ela vai ter que se alinhar também com a minha previsão orçamentária. E aí, por isso a importância do meu plano anual de contratações públicas. Porque através dele eu sei quanto eu vou poder dispor do meu orçamento para a linha, né, orçamentária, para aquela rubrica orçamentária. Quanto se tem para aquisição de bens comuns? Quanto que aquele setor pode gastar? E aí tudo dentro disso a gente já vai fazendo uma distribuição, dentro de um critério de prioridade, dentro de um critério do devido atendimento do interesse público. Ok? Então, pesquisa de preço. Senhores, muita atenção nesse momento. Busquem várias formas, certo? Hoje existe até bancos de preços que são contratados e existe também essa possibilidade. Então, é algo também a ser avaliado, claro, a critério dos gestores, mas é algo a ser avaliado pelos gestores até quanto a uma possibilidade de trazer segurança a essa parte aqui da pesquisa de preço, que a gente sabe que no dia a dia da administração é também outro calcanhar de Aquiles dentro desse processo aqui de contratação, ok? Então façam com muito cuidado, com muita elaboração, busquem fontes seguras, então não só se atentem à parte dos fornecedores, busquem também o quê? Contratações feitas por outros órgãos públicos com aquele mesmo objeto. Verifiquem o quê? Como que está se pagando isso? Quais os valores fechados em licitação? Essa é uma referência também, bastante importante, porque ela se adequa daí à realidade, ok? Então, feita essa pesquisa de preços, isso vai basear no quê? Na minha parte da reserva orçamentária. Tá? Então, tudo isso aqui, percebam que ainda é dentro da minha fase interna. Reserva orçamentária vai estar dentro do quê?
lá na minha parte da minha lei orçamentária, com a previsão dentro do plano anual de contratações, certo? Que vai envolver o quê? Toda a previsão dentro do orçamento, em qual vai ser então a rubrica orçamentária e se há previsão no orçamento para essa contratação, certo? Feita então essas etapas aqui de pedido de contratação, pesquisa de preços, reserva orçamentária, aí vai vir o quê? A elaboração da minuta do edital. Aí se elabora a minuta. Minuta do edital, ela vai ser elaborada, certo? Por que ainda é uma minuta? Porque eu não startei ainda a fase externa da licitação. Eu ainda estou na fase interna. E aí nessa fase interna, que aí só vai se iniciar a fase externa com a divulgação do edital, eu preciso que essa minha minuta de edital passe pelo crivo do jurídico. Então, vai passar pela Procuradoria Jurídica, tá? Que vai fazer toda a análise dessas condições. Então, ela vai fazer a análise aqui, ó. Então, tem ali, ela vai olhar também o processo como um todo. Vai verificar o quê? Tem autorização da autoridade competente, tem reserva orçamentária, até porque na minuta precisa ter a previsão orçamentária. Tem a pesquisa de preços, porque lá no meu edital eu preciso indicar o meu valor de referência. Para eu ter valor de referência, eu tenho que ter pesquisa de preço. Não pode ter surgido da minha cabeça. Então, vai passar essa minuta do edital, passa por uma aprovação do jurídico. E só depois disso que eu vou startar, então, a divulgação do meu edital de licitação. Então, percebam, quando a gente fala dessa fase preparatória, a gente fala de uma sequência de atos que são necessários à preparação de uma próxima etapa desse processo. Então, essa minuta do edital, uma vez aprovada pela Procuradoria Jurídica, pelo Departamento Jurídico, aí sim eu vou conseguir startar a minha fase externa da licitação, certo? Então, aqui, tudo isso que nós falamos refere-se ao quê? A uma fase interna, tá? Eu vou até apagar aqui para deixar bastante claro para todo mundo que isso aqui é a fase preparatória. Certo? Quando que nós vamos iniciar a fase preparatória, também chamada de fase interna? Com a divulgação do edital. Então, a divulgação do edital dá início à chamada fase externa da licitação, tá? E aí, então, precisa divulgar esse edital. E aí, o que há de exigência que a nova lei traz? Ela manteve as condições. Houve até num primeiro momento, mas isso depois acabou caindo, tá? Mas houve num primeiro momento uma dispensa em relação à publicidade em jornais de circulação, né, de grande circulação. Mas isso depois foi revisto. Então, a gente mantém aquelas mesmas condições de publicar em jornais de grande circulação, publicar nos diários oficiais e também fazer a publicação dentro dos seus sites. Site, então, veja bem, muitas vezes o que acontece, ainda mais hoje, que a gente vai começar cada vez mais a trabalhar com plataformas, porque, como eu já disse, a nova lei, ela prioriza que os processos sejam sempre feitos no formato eletrônico. Essa é a priorização, essa também é a mudança trazida pela nova lei de licitações,
que os processos preferencialmente sejam feitos na forma eletrônica. Para fazer na forma eletrônica, eu preciso utilizar uma plataforma, certo? Seja o Comprasnet, seja o BEC, e existem tantas outras, certo? Aí os senhores vão ver, tem o do Banco do Brasil, tem vários aí, tem o BBNet, né? Então existem várias plataformas que dão todo o suporte para que a contratação pública por meio de licitação seja realizada. Dentro dessa fase o quê? Externa. Só que eu também oriento aos senhores o quê? Não basta apenas fazer a publicação e disponibilização através dessas plataformas. É importante que essa veiculação, para ser dada devida transparência, ocorra nos sites oficiais da administração. Então, se eu uso lá, por exemplo, um BBNet, um BEC, um Comprasnet, para fazer as minhas licitações no formato eletrônico, ok, vai ter lá, aquilo é dada ampla publicidade, eles têm critérios lá que são até excelentes de busca, de divulgação, é muito importante, eles fazem um excelente trabalho. Só que eu também tenho que pensar que o quê? Essas plataformas são muito utilizadas por quem? Pelos interessados licitantes. Agora, eu preciso, até para dar a devida transparência, que é um princípio, para que haja um maior controle social sobre os atos da administração, eu preciso veicular também essas informações nos meus sites oficiais, porque o cidadão, ele vai buscar junto a esse site oficial e não junto às plataformas. Então, alimentem também sempre ali, dentro do site e lá na sequência que vai ser tida na plataforma. Até porque a plataforma ela vai ser utilizada como um mecanismo que vai dar todo o suporte para a realização da fase externa. Então, da sessão pública, recebimento de documentos, parte de fase de recurso e tudo mais. Tá? Então, quando a gente fala de divulgação do edital de licitação, a gente vai estar falando ali de publicação em diário oficial, em publicação em jornais de grande circulação, em publicação no site e publicação nas plataformas eletrônicas de compras, quando essa licitação for pelo meio eletrônico, que, lembro, a nova lei prioriza que sempre se opte por esse formato, certo? Então, a divulgação do edital inicia a fase externa da licitação. Aí, a próxima etapa, qual que vai ser? Eu divulgo o meu edital com data, horário da sessão pública. Então, eu vou ter lá no dia 1/1, né? No primeiro dia do ano, está agendada uma licitação na modalidade pregão, que vai ter início às 10 horas. Isso vai sair lá na minha divulgação do edital. É necessário, respeitados todos os prazos que depois nós vamos ver das respectivas modalidades. Então, cada modalidade tem um tempo a ser respeitado entre a divulgação do edital e a sessão pública, certo? Então, também vai se respeitar isso para que daí, após a divulgação do edital, seja realizada a sessão pública, tá? Então, feita essa publicação, que como eu falei dos lugares que essa publicação precisa ser feita, aí sim vai uma próxima etapa, que é o quê? Apresentação de propostas e, no caso do pregão eletrônico, de lances, do pregão presencial ou eletrônico, da modalidade pregão, tem além disso a etapa de lance, certo? Então, aqui isso acontece, essa apresentação das propostas, e se o caso da oferta de lance, vai acontecer o quê? Nessa sessão pública, que obedeceu os prazos legais, a depender da modalidade escolhida, para a apresentação dessas propostas. E aí, essa sessão ela é sempre aberta, tá? Sobre toda essa fase aqui, a publicidade ela é ampla. Não há restrição aqui de nenhuma etapa, tá? Então, o que acontece? Tudo aqui tem que ser amplamente divulgado, certo? Então, sessão pública faz-se na inversão das fases, que é a proposta da nova lei de licitações, feito o credenciamento dos interessados, qual é a próxima etapa?
análise e abertura da parte de propostas. Sendo uma licitação presencial, abertura de envelope de propostas. Sendo uma licitação eletrônica, abertura lá das propostas apresentadas junto à plataforma, certo? Então, essa é a primeira etapa. Aí, feita a primeira etapa em relação à apresentação das propostas, claro que a gente sabe que o quê? Faz uma etapa de julgamento. Julgamento o quê? Dessas propostas. Então, a proposta, ela atende ao pedido de contratação? Ela atende a todas as condições dispostas no edital em relação ao seu formato? Tem ali a descrição completa do objeto? Tem ali a descrição completa de como aquele bem vai ser entregue e fornecido? Tem ali a descrição completa em relação a como aquele serviço vai ser prestado? Tudo isso é condição de proposta, prazo de validade da proposta, valor por extenso, né, e ali descrito, valor individual e valor total, declarações que sejam ali colocadas como necessárias na minha divulgação do edital. E aí tudo isso vai passar por um crivo, seja do pregoeiro, seja pela comissão de contratação, certo? Ela vai fazer uma análise, um julgamento, e aí, consequentemente, vai fazer o quê? Uma classificação dessas propostas. Primeiro classificado, segundo classificado e assim por diante. Sendo um pregão, o que acontece? Os 3 primeiros classificados vão para a etapa de lances, certo? Inicia-se a etapa de lances e aí só depois disso, então, entra ali também uma fase de critério de julgamento com a parte final da etapa de lances, certo? No caso da modalidade de concorrência, o que vai acontecer? Propostas apresentadas, vistos todos os critérios objetivos que elas tinham que cumprir, feitas as diligências necessárias, lembrando sempre do quê? Do princípio da razoabilidade a ser aplicado também dentro de um critério de um julgamento objetivo. Então, às vezes, nossa, faltou ali os dados bancários que precisava ter e isso não veio expresso na proposta. Eu vou desclassificar uma proposta que muitas vezes é bastante interessante para a administração pública por conta de uma ausência de dados bancários? Eu, Estela, tá? Eu estou dando a minha visão. Eu não desclassifico. Eu diligencio, abro isso para todos e peço o quê? Para que isso seja completado. Nossa, Estela, mas completado, eu vou estar mexendo na proposta. Isso não é mexer na proposta. O valor está ali. Se eu posso corrigir até, pensam bem, se lá, às vezes ocorre um erro. Ocorre no quê? O valor unitário, na hora que vai multiplicar, não condiz com o valor total. O que eu vou utilizar sempre? O meu valor unitário. Não é isso que a gente deve fazer? A referência é sempre o valor unitário, aí eu faço uma correção do valor total. Se eu posso fazer isso em relação a um valor, porque eu não posso pedir, então, que seja ali diligenciado e completado em relação a dados bancários. Eu sempre entendo que dentro de um critério de razoabilidade, obedecendo um julgamento objetivo e transparente, essa é uma diligência possível, é um vício possível de ser sanado, ok? Que não traz nenhum prejuízo aos licitantes e aos critérios que serão objeto do meu julgamento, certo? Então ali, ó, existe essa fase da apresentação das propostas, se for um pregão vai ter a parte de lances e aí finalizada essa etapa é feito o julgamento, como eu disse, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e ali vai na classificação com relação aos preços apresentados e aí também se desclassifica ou classifica uma proposta por não atendimento às condições todas dispostas no meu edital, ok? Então, nessa parte aqui é a etapa de diligenciar, de eu verificar tudo que eu preciso verificar. Verifiquei, sanei, não sanei, é sanável, não é sanável, aí eu vou para a minha etapa de julgamento das minhas propostas, tá? Depois disso, eu vou para quê? Para habilitação. Então, aqui já fica bem claro, a lei já traz o quê? A inversão proposta agora por ela em relação às fases. Então, a regra agora, hoje em dia, a gente nem fala mais em inversão de fases.
A gente ainda vai falar durante um bom tempo sobre ela, porque a gente ainda veio da mentalidade da 8666. E aí veio o pregão na 10520 e trouxe, né, essa maravilha da inversão de fases. Daqui a 10, 15 anos, quem já começou a trabalhar com licitações e contratações públicas dentro do viés da nova lei de licitações, nem vai falar inversão. Por que vocês falam inversão de fases? Certo? Não vai se falar mais nela, porque a regra é que proposta sempre vem analisada antes da habilitação, tá? Então aqui, passado o critério de julgamento das minhas propostas, eu vou para a fase de habilitação, que também terá o quê? Um critério de julgamento. Porque eu vou verificar se aquele primeiro classificado, ele atende às condições de habilitação. E aí eu vou fazer toda a análise com relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, qualificação econômico-financeira, a parte, de repente, de uma qualificação técnica. Tudo isso vai ser objeto na etapa de habilitação. E aí, caso aquela empresa primeira classificada não cumpra com todos os requisitos de habilitação, ela será considerada inabilitada. Percebam que aqui o julgamento, antes da habilitação, ele é de classificação ou desclassificação. Já aqui, na habilitação, é habilitação ou inabilitação. Terminologias diferentes, etapas diferentes de julgamento, tá? Então, aqui eu vou habilitar ou inabilitar o licitante. Qual licitante? Aquele que ofertou a melhor proposta, certo? Sequencialmente, se é inabilitado o que ofertou a melhor proposta, eu vou para o segundo e assim sequencialmente, ok? Critérios, então, de habilitação que sempre tem que atender dentro dos critérios objetivos do edital. Lembrem-se lá do princípio da vinculação ao ato convocatório. Então, eu não posso inovar dentro de critérios de julgamentos, seja na parte de proposta ou seja na parte de habilitação. O edital, ele vincula. Eu não posso mudar os critérios no meio do jogo, tá? Se eu quero mudar, iniciar da fase externa, se algo aqui tem que ser mudado, eu preciso fazer uma retificação e uma republicação, certo? E aí eu vou fazer uma pausa aqui com os senhores quanto a essa importância. Porque muitas vezes o que acontece? Vem lá um termo de referência. Se eu vou mudar algo no meu termo de referência que vai impactar na apresentação da minha proposta, eu preciso republicar. Republicar significa retomar prazos, tá? Agora, se é um mero esclarecimento, se é uma mera informação que não impacta na apresentação e na elaboração da proposta pelos licitantes, não preciso retomar fase. Então, por publicação, né, a fase com relação aos prazos a serem cumpridos. Por exemplo, eu faço uma mera explicação, né, não ficou claro algum ponto de algum item do meu edital, com relação à forma que deve ser entregada a proposta. Eu vou responder isso a título de esclarecimento. Veio lá um questionamento em relação ao horário. Veio lá um questionamento em relação ao quê? Prazo para pagamento. Se isso for um mero esclarecimento, que não interfira na apresentação da proposta, eu não preciso recontar prazos. Agora, se eu mudo o escopo da minha proposta, eu preciso restartar a minha contagem de prazos para devido cumprimento do princípio da isonomia. Para que todos, então, tenham o mesmo prazo com relação à apresentação e formulação das suas propostas. Ok? Então, isso é bem importante. São critério de julgamento, de proposta e de habilitação precisa obedecer critério de objetividade.
critério de objetividade que tem que estar devidamente expresso e disposto no meu edital, uma vez que esse edital ele vincula toda a licitação e a contratação, até porque nesse edital vai ali o quê? Uma minuta do contrato, certo? Então, julgamento objetivo sempre vinculado ao meu edital. Julgamento feito, seja aqui na fase de proposta ou seja na fase de habilitação, eu tenho sempre o quê? Fase recursal. Certo? Então, vai se instaurar o quê? A possibilidade de recorrer. Isso é um direito garantido, né? Exercício do quê? Do contraditório e ampla defesa. Se uma empresa se sentiu prejudicada, se ela não concorda com a sua desclassificação ou com a sua inabilitação, ela tem o direito de fundamentadamente e motivadamente apresentar o seu recurso. Essa é a fase, então, recursal. Eu preciso garantir esse direito, sempre, a todos os licitantes. E, sobre isso, eu preciso também dar a ampla publicidade da minha ata da sessão pública e dos critérios que foram realizados com relação ao julgamento. Outra etapa aqui, passada a fase recursal, lembrando que, se eu estou falando de recurso, quem vai julgar esse recurso não é o pregoeiro, não é a comissão de contratação, é a autoridade competente. Autoridade competente com poder de decisão. No caso de uma prefeitura municipal, prefeito municipal. No caso de uma Câmara Municipal, presidente da Câmara Municipal. Certo? Então, a decisão final dessa fase recursal compete à autoridade competente. Existem etapas também a serem cumpridas dentro dessa linha processual. Então, muitas vezes, o que acontece? Remete-se a uma análise jurídica também. Remete-se a uma análise o quê? Do pregoeiro. Ele vai analisar, ele vai colocar ali toda a sua opinião em relação ao recurso apresentado e a comissão de contratação também. Certo? Agora, palavra final, até por uma questão que da gente remeter sempre ao duplo grau de jurisdição que se fala, não é? Então, pensa bem, quem tomou a decisão aqui, dentro até de uma linha de segregação de função, ele fica viciado para dar o julgamento final de um recurso. Eu preciso remeter a uma outra autoridade, ok? Então, eu preciso remeter a quem? Esse recurso na fase final de julgamento. Porque quem julga é a autoridade superior, aquele que detém a caneta. Tá? Então, o julgamento aqui, a parte final, vai ser de quem? Da autoridade competente, quando há um recurso. A mesma coisa acontece ali também dentro da homologação. Então, claro que acontece aqui uma adjudicação pela equipe de contratação, pela comissão de contratação, pelo pregoeiro, adjudicação, né, se adjudica aquele bem ou aquele serviço, existe toda essa parte. Mas a homologação também daquele processo licitatório, ou seja, a conclusão dele vai ter que passar pela autoridade competente. Em todas essas etapas aqui, aí a gente entra nessa etapa final, né? Então, passadas todas essas etapas aqui de sessão pública, julgamento, possibilidade de recurso e a homologação. Certo? Essa é a fase final. Os atos, eles podem, lembrando até, né, existe o poder pela administração do exercício da autotutela. Então, ela pode, a qualquer momento, motivadamente, rever seus atos.
por critérios de oportunidade, conveniência e legalidade. Certo? Precisa motivar a revisão. Isso é autorizado pela própria súmula do STF, que é a 273. Ela autoriza o exercício da autotutela. Então, isso pode acontecer aqui, em qualquer etapa. Então, chegou aqui, de repente, verificou-se que há algum vício dentro do processo, não necessariamente a solicitação tem que ser homologada. Pode haver uma revisão. Até porque, gente, a gente tem que pensar aqui, ó, vícios, tá? Ocorridos, sejam na fase preparatória interna, sejam na fase externa, vão contaminar a fase posterior, que é a do contrato. Tá? Contaminam. Então, esse exercício da autotutela é muito importante nesse critério também de homologação. Fazer uma revisão. E aí, o que eu sempre oriento a quem trabalha dentro da administração pública? Regularize essa fase procedimental. Faça realmente um planejamento, um checklist de etapa por etapa. O que precisa ser visto, o que precisa ser cumprido. Dentro da segregação das funções, distribua isso. Por isso que se fala tanto na segregação das funções. Por quê? Quando, senhores, já aconteceu isso com os senhores? Quando a gente, um edital, isso é muito comum. Quando a gente elabora um edital e faz ele ali, que o edital, até o importante é que exista uma padronização da administração em relação aos seus editais. Fora lá casos muito elaborados, projetos especiais, mas tudo que envolve ali uma parte de bens e serviços comuns em especial, é importante que exista uma padronização. Mas mesmo assim, às vezes alguma coisa escapa do nosso olho, em especial quando é a gente que está fazendo. Por isso que se fala tanto na segregação das funções. Porque imaginem, senhores, em todas essas etapas aqui, se isso passa por uma equipe só, ou por poucas pessoas apenas, e não por uma distribuição das funções, a chance de vícios é muito maior, porque não há uma revisão desses atos praticados. Então, estabeleçam dentro de toda essa fase procedimental critérios de revisão, obedecendo à segregação das funções. Isso é muito importante. É muito importante que os senhores estão vendo aqui, ó, a lousa ficou até bagunçada. Quantas são as etapas para cumprimento desse processo licitatório? Seja na fase interna, preparatória, seja na fase externa. E, reforço, vícios ocorridos em qualquer uma delas vão manchar, o que muito se fala até no direito, vão macular, né? Vão trazer manchas ao meu contrato administrativo. Ok? Então, antes da homologação, é muito importante essa revisão de todos os atos. Certo? Considerando essa atribuição que existe ao poder público de exercer a autotutela, a revisão dos seus atos. É o que eu sempre falo e eu acho que isso eu já falei em outros módulos. É melhor ficar vermelho na hora que amarelo depois. Então, é muito melhor, muitas vezes, aqui. Aí existe aquele pavor dentro da administração. Meu Deus, mas se eu tiver que rever isso aqui, se eu tiver que anular essa licitação, se eu tiver que revogar, olha aqui, eu vou ter que começar tudo de novo. Olha o tempo que vai perder. Foram 30 dias de publicação, ou 30, sei lá quantos dias para fechar esse processo. Eu vou ter que começar tudo de novo. E há aquele pavor, em especial dos gestores, em relação a isso. Reforço, gestores. Melhor rever agora do que depois aqui. Porque daí, uma vez iniciado esse contrato, o efeito borboleta desses vícios que podem ter acontecido aqui trazem muito prejuízo à administração. E trazem muita responsabilidade também. Tá? Os gestores e todos os envolvidos estarão sujeitos às responsabilidades legais.
envolvendo aí não só as penalidades previstas na nova lei de licitação, quanto aquelas previstas em lei de improbidade administrativa, questões que envolvam aí dano ao erário. Então a gente precisa fugir disso. E para fugir disso é importante a gente ter essas visões das etapas. A gente estabelecer procedimentos lógicos, coerentes, seguros, respeitando a segregação das funções. Isso é extremamente importante para a eficiência do meu processo licitatório, certo? Quanto melhor for a logística do meu procedimento, do meu processo, maiores as chances de eu atender à eficácia do meu processo e, consequentemente, eficácia e eficiência da minha contratação. Certo? Então, aqui eu vou para essa fase, que é a fase da homologação. Aqui, então, são todas as etapas que nós já desdobramos. Vem aqui na legislação falando, então, de necessidade da contratação, definição do objeto, definição das condições de execução, orçamento estimado com a composição dos preços utilizados para a formação, elaboração do edital de licitação, elaboração da minuta do contrato aqui, ó, tudo isso que eu falei que constará obrigatoriamente do edital como um anexo. Regime de fornecimento de bens, qual vai ser a modalidade licitatória, porque aqui, quando eu divulgo o meu edital, eu já tenho que ter a modalidade licitatória, eu tenho que ter o meu critério de julgamento, eu tenho que ter qual vai ser o modo de disputa, certo? Adequação de critérios, o quê? De eficiência. É pertinente eu colocar, de repente, que eu quero contratar, adquirir um bem comum. Por exemplo, copos descartáveis, que inclusive, pelos critérios de sustentabilidade, já alerto aos senhores, evitem cada vez mais compra de descartáveis. Muitas vezes o que é importante? E aí eu vou dar até o exemplo aqui da minha caneca que eu estou utilizando para tomar água enquanto faço aqui a gravação para vocês. O seguinte, muito hoje se prioriza até nisso, tá? Evitem tudo que tenha muita descartabilidade, porque isso foge daquele critério de sustentabilidade e essas compras que são sempre ali reiteradamente necessárias e que envolvem um maior gasto do dinheiro público. Tá? Mas, por exemplo, vamos dar ali algo relacionado à compra de copos descartáveis. Um bem comum de prateleira. Eu vou colocar ali como um critério de julgamento técnica e preço? Totalmente o quê? Desproporcional. Esse parâmetro não condiz com a aquisição daquele meu objeto. Então, essa parte aqui de critério de julgamento e modo de disputa precisa obedecer um quê? Critério de razoabilidade, certo? E tudo isso vai vir como? Dentro do meu edital. Tem que estar expresso ali, isso tem que estar claro. Se eu vou colocar, por exemplo, uma licitação de técnica e preço, eu preciso colocar, então, dentro do meu edital, quais serão os pontos, os quesitos que serão observados para atendimento da técnica. Qual será o meu critério de pontuação? Isso precisa estar expresso no meu edital. Para quê? Para trazer a devida transparência e para que os requisitos lá, né, de isonomia sejam devidamente cumpridos no momento do meu julgamento. Tá? Lembrando sempre, critério de julgamento objetivo. Certo? Então, sempre o quê? O objetivo final, que é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. E nós já falamos sobre o que se entende sobre a proposta mais vantajosa, que é aquela análise do custo-benefício, certo? E vejam bem, por isso que eu falei aqui do descartável. Olha só o que a lei traz nessa parte final. Considerado todo o ciclo de vida do objeto. Então, comprar bem, ser mais vantajoso, também deve observar todo o meu ciclo de vida. Até em relação à descartabilidade desse
objeto. Tá? Então, cada vez mais também, considerando aí uma aplicação dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que os tribunais de contas, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já fez várias lives, tem muitas orientações extremamente ricas e importantes sobre o atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela administração pública. Então, essa é uma cultura também que a nova lei já vem trazendo e que é uma vertente a ser considerada sempre dentro dos objetivos da contratação. Certo? Então, por isso que eu dei o exemplo da questão dos copos descartáveis. Observem isso, é uma coisa muito básica, mas observem isso, porque eu preciso considerar todo o ciclo de vida do meu objeto para um atendimento eficaz do interesse público, certo? Motivação, então, aqui, ó, circunstanciada das condições do edital, justificativa da exigência. Então, se eu vou pedir qualificação técnica, por que eu preciso dessa qualificação técnica? Por que eu preciso de atestado de capacidade técnica? É pertinente? Como eu disse, eu vou comprar lá, isso aqui mesmo, eu vou comprar canecas de louça. Será que eu preciso? Isso é um questionamento, tá? Será que eu preciso pedir atestado de capacidade técnica? Seria mesmo necessário? Questione-se em relação a isso. Eu não estou falando se é certo ou errado, mas é importante a gente ter esse questionamento, tá? E aí esse questionamento, como eu falei, ele é tudo aqui na fase preparatória. Será que se eu coloco ali um atributo de qualificação técnica muito severo, eu não posso restringir a participação de bons fornecedores? E aí, consequentemente, eu não vou conseguir atender da melhor forma o interesse público? Questione-se em relação a isso. Então, toda essa fase preparatória é para questionamento em relação a todas essas nuances que vão envolver a contratação, certo? Análise de riscos também. Isso tudo é aqui, ó, fase preparatória. Análise de risco em relação à parte do sucesso da licitação e boa execução contratual. Então, percebam, tá? Percebam, como eu falei, que todas essas etapas aqui, em especial essa, exige hoje, legalmente, o devido planejamento, tá? Não é pura e simplesmente contratar. Fazer uma obra ali, de repente, que fica totalmente inadequada, que não cabe dentro daquele município, ou que não atende ao interesse público. Não é melhor, de repente, eu direcionar para a construção de algo que seja mais bem utilizado? De repente, eu vou construir lá um parque, uma área mesmo de lazer. Preciso observar, de repente, onde é a maior demanda, a maior necessidade. Qual é o bairro que precisa mais disso? De repente, até por o quê? Por uma questão de situação social. Tudo isso precisa estar ali amparado, justificado dentro do meu projeto. Tá? Então, análise de risco também em relação ao quê? De tempo da contratação, prazos para entrega, tempo de cumprimento das medições. Se é uma obra, quando ela se inicia, tem período de chuva, vai conseguir cumprir dentro daquele cronograma, considerando mesmo toda a parte ali de geográfica, questões relacionadas a isso, a chuva, a tempo. Tudo isso entra o quê? Numa análise de risco. E a análise de risco até, se uma empresa falir, vou pedir seguro, não vou pedir seguro, como que vai ficar essa parte? Certo? Motivação, então, também da divulgação do orçamento da licitação. Então, eu vou colocar ali, eu vou divulgar o quê desse meu orçamento? Eu vou divulgar o meu preço de referência? Ou eu não vou divulgar, ele vai ser fechado, eu vou só colocar um valor ali, valor mínimo, eu vou colocar valor máximo, como que isso vai funcionar? E aí eu reforço aqui, fechando com vocês também, em relação ao quê? Então, em relação a essa etapa aqui, certo? Que aí isso depois lá do meu edital vai ser o que se chama do quê? De TR, que é o termo de referência. Sempre se pergunte o que se pretende contratar,
por que é necessário contratar e como deverá ser essa contratação. Então, eu preciso, tá? Gestores, requisitantes, e isso não compete ao setor de licitação, ao setor de suprimentos. Reforço muito isso. Isso não é dever do pregoeiro. Isso não é dever da comissão de contratação. Isso é dever de quem pede, de quem formula o pedido de contratação. Então, aos setores requisitantes, às secretarias, gestores, atentem-se a isso, ok? Então, perguntem-se, o que eu quero contratar? Por que eu quero? Por que aquilo é necessário para a administração? E como eu quero que seja? Mesmo que seja lá um objeto comum, por que eu preciso dele? Por que eu preciso que ele seja entregue dessa forma? Por que eu preciso que ele seja entregue nesse prazo? Reflitam sobre isso, porque ao responder também essas perguntas, adquirindo essa cultura, isso vai facilitar muito qual etapa do plano anual de contratações públicas, certo? Então eu reforço aqui com vocês essa parte toda procedimental com o início através do plano anual de contratações públicas. Como eu já disse aos senhores, na esfera federal, os órgãos federais já têm isso como rotina, eles já têm prazo para cumprir, tá? Então eles precisam lá lançar, tem prazo e tudo mais. Busquem essa referência junto aos órgãos federais. Tenho certeza que a troca será muito rica dentro da gestão administrativa de vocês, para que os senhores consigam implementar o Plano Anual de Contratações Públicas, exigência da nova Lei de Licitações. Certo? Agora, então, falando desse termo de referência, certo? Que, como eu falei, para elaborá-lo, que não é o dever nem do pregoeiro, lógico, se os senhores vão falar, mas isso vai no edital. Ok, mas vai no edital com base lá no pedido de contratação. O pregoeiro, a comissão de contratação, não vai poder inovar aqui nesse termo de referência. Porque percebam o seguinte, se ele inova aqui em uma condição, de repente essa condição não foi objeto na parte da minha pesquisa de preços e automaticamente interfere no meu orçamento base. Isso é muito comum, eu já me deparei bastante com isso. Então, muitas vezes, daí chega lá, olha, eu quero colocar isso e aquilo. E se a minha pesquisa de preço já não trazia essas condições, isso dá um disparate muito grande. Aí chega muitas vezes lá no momento da sessão pública, a gente perde item, fracassa o item. Por quê? Porque aquele preço não é pertinente. E por que aquele preço não é pertinente? Porque na hora que foi feito o orçamento, na hora que foi feita a minha pesquisa de mercado, não foi dado todo esse detalhamento, que é o que agora consta no edital. Então percebam que esse termo de referência, ele nada mais é do que esse pedido de contratação. É isso que ele deve ser. Só que, claro, ele vai vir ali mais bonitinho dentro de um edital, mas ele precisa ter relação direta com esse pedido de contratação, tá? Então, ali, respondidas aquelas perguntas, por isso que elas são importantes, porque tudo que a gente vai ler aqui, a gente vai ver o quê? Que iniciou com o que, por quê e o como, tá? Então, questionem-se em relação a isso no momento de fazer um pedido de contratação. Questione-se em relação a isso no momento da construção do Plano Anual de Contratações Públicas, tá? Então, lá, o que precisa ter o termo de referência ou TR, que os senhores também escutam muito isso, é o TR, cadê o TR dessa licitação? Porque muitas plataformas hoje, o que elas fazem? Você coloca o edital e o termo de referência ele vem até separado, porque na verdade, para o licitante, mais importante é conhecer o termo de referência para ele formular a proposta dele. Ele tem aquele bem, ele faz aquele serviço, ele cumpre com aquelas condições, essa é a partida dele para ele saber se ele vai ou não naquela licitação.
tá? Então, definição do objeto, fundamentação da contratação, descrição da solução, né, objetivada como um todo, considerando o que, gente, isso aqui, ó, termo da lei, tá? Aí, considerando o que? Todo o ciclo de vida do objeto. Tem que ter o quê? Quais são os requisitos da contratação? Modelo de execução do objeto, modelo de gestão do contrato. Então, como que esse contrato vai ser gerido? Quem será o responsável pela gestão desse contrato? Critério de medição e de pagamento. Então, se é uma entrega, um critério de entrega, como que esse objeto será entregue? Como eu falei, ele vai ser entregue de ponta a ponta? A entrega vai ser centralizada no almoxarifado? Ou não, é um centro, existe um centro de distribuição, digamos que seja algo relacionado à alimentação da merenda escolar, né, dos estudantes daquele município. Então, vai para um centro de distribuição específico, não é lá para o almoxarifado central, vai para o centro de distribuição da merenda escolar. Isso vai ter que ser entregue como? Semanalmente? Quinzenalmente? Mensalmente? Como que é feita essa entrega? Se é uma obra, quais serão os critérios a serem analisados que deverão ser cumpridos em cada etapa de medição? Sob pena do quê? Daquela medição não ser aceita e, consequentemente, aquela etapa não ser paga. Precisa estar tudo isso expresso onde? Lá no meu termo de referência. Porque isso impacta onde? Na apresentação da proposta. Certo? Formas e critérios de seleção do fornecedor, critérios objetivos de julgamento. Se eu vou fazer uma análise exatamente de uma qualificação técnica, o que eu vou analisar? Eu vou pedir um atestado? Eu vou pedir mais de um atestado? E por que eu vou pedir mais de um? Isso eu também preciso justificar. Isso também é entendido que precisa ser justificado. Se eu vou pedir mais de um atestado de capacidade técnica, por que eu preciso de mais de um? Desse atestado de capacidade técnica que vai ser apresentado, o que será observado com relação ao cumprimento do objeto? Lembrando sempre que eu não posso falar que tem que ser em 100%. Tá? Ele tem que obedecer ali, atender em condições mínimas. Quais serão essas condições mínimas do objeto? Que serão objeto de análise na parte da qualificação técnica. Estimativa de valor da contratação. Pesquisa de preço, né? Acompanhada do quê? De documento, dos preços unitários referenciais. Pesquisa de mercado. Tudo isso tem que estar o quê? Dentro do processo licitatório. Tudo isso vai aonde? Lá no meu termo de referência. Então, aí precisa também verificar, essa publicidade será diferida ou não? Eu vou colocar ali todas as minhas fontes de pesquisa em relação à parte dos preços que eu apresentei? Vou colocar ou não vou colocar? Eu só vou colocar a parte final de referência. Qual será o meu critério? Tá? E eu tenho que ter ali o que? Além disso, a minha adequação orçamentária. Precisa ter a rubrica. Precisa saber de qual fonte. É fonte 1, é fonte 5, é fonte 2? Isso também é importante muitas vezes para o próprio licitante. Então, isso aqui é uma verba federal, é fonte 5. Isso aqui vem lá do Estado, é fonte 2. Isso aqui não é recurso próprio. Quem trabalha em licitação muitas vezes se depara com esse questionamento. Isso aqui é recurso próprio ou é repasse? Por quê? Porque também isso impacta na apresentação do orçamento. Ele vai saber se ele vai receber aquilo em quanto mais ou menos tempo. E isso precisa estar descrito. Eu preciso ter o quê? Previsão no meu orçamento. E onde, olha a preciosidade, onde que isso vai, da onde isso vai startar? No meu plano anual de contratações públicas, que precisa estar ajustado. Então, hoje em dia, lá até hoje, a gente tem o quê? As audiências públicas para elaboração da LOA, né? Da Lei Orçamentária Anual. E aí, o que acontece? Faz-se lá as audiências que, inclusive, ainda contamos com uma pequena parcela da população participando. E aí, o que a gente vai começar a incluir? O plano anual de contratações públicas ali também. Isso é importante que seja construído junto à população. Ela também tem o direito de opinar sobre isso.
E esse plano anual de contratações públicas precisa estar previsto no meu orçamento. Por quê? Porque na hora que eu faço todo o meu pedido, que eu faço a minha pesquisa de preços, ela precisa estar adequada à minha parte orçamentária. Eu preciso ter a reserva orçamentária. Eu preciso ter o quê? A minha rubrica orçamentária. Certo? Precisa cumprir com todas essas etapas em relação à elaboração do termo de referência, que vai vir aqui na divulgação do edital. Que divulgado o edital, se inicia o quê? A fase externa. Encerramos aqui então mais um módulo extremamente importante, diria que visceral, dentro da parte das licitações públicas, que é toda essa fase procedimental. Ela vai dizer muito sobre o quê? Uma boa execução contratual. Certo? Encerramos aqui mais um módulo. Até o próximo. A gente continua se vendo. Obrigada.